Paz e alegria. Concluindo a leitura de Gênesis 28, hoje do verso 18 ao verso de número 22. Diz assim as Escrituras: Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Mais um erro do nosso irmão Jacó. Que coração terrível tinha o nosso querido Jacó. Essa relação contábil com Deus. Ele não havia entendido que Deus estava com ele. Ele não havia entendido que Deus o abençoaria, não por causa das suas qualidades, mas por causa da sua aliança. Obviamente, essa aliança espera que por gratidão, comprometimento, tenhamos uma resposta de obediência. Mas talvez essa seja uma oração que nunca devia ter sido feita. Veja as condições que Jacó estabelece para Deus. Ele pede para ele pão, roupa, paz, retorno tranquilo, para que então ele o reconhecesse como seu Deus, para que então ele devolvesse o dízimo. Que pena que Jacó não havia entendido nada. A bênção de Deus era sobre Jacó por causa da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão, com seus descendentes, e de forma específica com Jacó ainda no ventre da sua mãe. Mas Jacó ainda não tinha apropriado disso. E por não apropriar, ele continua o erro anterior, erigindo aqui um altar, colocando aquele lugar como marca de onde Deus estava. É um equívoco. Deus não está no lugar, Deus está com a pessoa. E Jacó estabelece condições para que então ele reconhecesse também Deus de Abraão e Isaque como seu Deus. Que pena, Jacó não entendeu direito. Que pena que muitos hoje também não entendem direito. E é possível encontrar cristãos fiéis queixando e buscando motivo pelo contratempo em que vive. E nessa avaliação costumo dizer: mas este mês eu dei o dízimo, e essa dificuldade agora no final do mês. Deus não tem uma relação contábil contigo, Deus tem uma relação de graça. Maravilhosa graça. Não caiamos no engano de Jacó. Tudo que nós recebemos do Senhor é expressão de misericórdia, bondade e graça. Não é favor que conquistamos de alguma forma. E a nossa postura em relação a todas essas bênçãos e cuidado divino é de profunda gratidão, tentando fazer o que Ele agrada. O maior exemplo que as Escrituras vai nos dar desse cuidado divino para com os seus é Ele enviar seu Filho, seu único Filho, para que assumisse o nosso lugar e na sua morte nós pudéssemos ter vida. É tempo de avaliar a nossa caminhada cristã e tirarmos qualquer relação contábil que temos com Deus. Deus não é contador. Deus é graça e misericórdia. E Ele nos trata não porque merecemos, é por causa da sua aliança. Aqui, de uma forma específica, a aliança
que Deus havia feito com Abraão nessa descendência bendita. E em nós, Deus nos trata graciosamente por causa da aliança com Cristo, em quem nós cremos, em quem estamos descansados, que nos conduzirá para a vida. Não cometa o erro de Jacó. Que Deus te abençoe.